uma coisa é você ter, falta de coordenação motora, sim, muitas pessoas têm. Outra coisa é você não ter habilidade, então as pessoas confundem habilidade com coordenação motora. Às vezes ela coloca isso na cabeça, né, que não tem coordenação, mas na verdade o que falta é habilidade. Para quem não me conhece, eu sou a Edi. Vocês sabem que o meu assunto aqui com vocês é sempre falando sobre a cartonagem, e nessas lives eu dou dica, de oportunidades para você aumentar a sua renda com a cartonagem. E aqui tenho técnicas, né, diferenciadas da cartonagem para vocês também. E hoje nós vamos falar sobre a falta de coordenação, tá? O que é, Edi, falta de coordenação? Muitas pessoas, comenta comigo: "Ah, eu não faço nenhum trabalho manual, porque eu não tenho coordenação motora. Eu sou desajeitada, não dá certo, não fica as coisas não fica retinha, não fica tudo uniforme. Eu não tenho coordenação motora". As pessoas confundem muito isso, porque uma coisa é você ter, falta de coordenação motora, sim, muitas pessoas têm. Outra coisa é você não ter habilidade, então as pessoas confundem habilidade com coordenação motora. Às vezes ela coloca isso na cabeça, né, que não tem coordenação, mas na verdade o que falta é habilidade, né, então isso vira meio que um tabu ali para ela, ela não tenta experimentar para saber se ela tem ou não tem, né. E a habilidade é uma coisa que a gente adquire com o tempo, né, fazendo, refazendo, errando, acertando, e é assim que a gente vai adquirindo a habilidade. E por que exercitar, essa habilidade, a cartonagem é importante, né. Por que com a cartonagem, Edi? Por que não com uma outra coisa, e sim com a cartonagem? Porque para você trabalhar com a cartonagem, você precisa de concentração, tá. Não tem como você fazer a cartonagem, e outra coisa ao mesmo tempo. Então você precisa sentar ali e se concentrar no que você está fazendo, tá. Tem que ter concentração ali. Por quê? No comecinho, quando você vai iniciar na cartonagem, iniciar um trabalho na cartonagem, você precisa ter as medidas, você precisa saber o que você vai fazer direitinho, você não pode sentar ali para projetar uma caixa quadrada e fazer uma caixa redonda, então você tem que saber o que você vai fazer, as medidas que você vai precisar, é diferente o tamanho da caixa com o tamanho da tampa, o produto, o material que você vai usar para forrar, ele também vai dar diferença para você depois fazer, a tampa, então para você chegar nas medidas que você deseja. Então tudo isso é muito importante para você, fazer a sua peça, então isso é a concentração. Então por isso que a cartonagem ela é importante para você ter foco ali no que você está fazendo, ter concentração, e isso, a cartonagem propõe a você. Então a cartonagem é uma excelente técnica de concentração, tá. E as vantagens disso, né, disso que a cartonagem promove, né, pra gente, que é essa concentração, é inúmeros benefícios, né. É tranquilidade, é você estar centrada ali, você tá com aquele foco ali naquilo que você está fazendo, é um estado, assim, de que você está ali com você mesmo, e aí você vai adquirindo essa habilidade através dessa concentração, através desse momento ali que você está somente pensando naquilo, e você vai ver que o que te falta não é coordenação motora, tá. Tá te faltando habilidade e parar de ficar pensando que você não tem coordenação, ok. E por onde começar, Edi? Você vai começar na cartonagem sempre, se você não sabe nada, pelo mais fácil, tá. Não pensa em começar por uma caixa mais avançada, por uma técnica mais avançada,
que isso não vai te dar um resultado bacana, isso não vai te trazer o resultado que você espera que a cartonagem traz. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu comecei na cartonagem, mas eu achei muito difícil e eu não quero mais, desisti da cartonagem, eu vou fazer uma outra coisa porque a cartonagem é difícil". Não é que a cartonagem é difícil, é que começou da forma errada. Você precisa começar na cartonagem da forma mais simples, onde você aprende os fundamentos da cartonagem, tá? Por que cada coisa acontece desse jeito, dessa forma? Por que que é assim? Então você começa desde o início, tá? E no meu curso, por exemplo, o cartonagem raiz, a gente inicia, nós fazemos 5 modelos de caixas, né, cada uma de um formato, só que inicia na mais simples que tem, que é a quadrada, tá? Que quadrada, retangular, você pode transformar o formato dela, né, em quadrado ou retangular. Essa é a técnica mais simples que tem, é mais fácil que tem, e isso não vai frustrar a pessoa, ela vai iniciar da técnica mais básica que qualquer um pode fazer, entendeu? Então ela vai começar de uma forma correta, do mais simples, tá? E depois, aos poucos, vai avançando. Mas não pensa você que esse avançar aí é coisa de anos, né? Não é porque eu faço cartonagem já há quase 30 anos que você vai demorar uma vida para poder, chegar num nível que você vai conseguir fazer qualquer tipo de caixa, não é bem assim. É rápido, o processo de aprendizado na cartonagem é muito rápido, mas você precisa começar da forma correta, você precisa começar do básico, do fundamental ali, tá, bem do comecinho, aprendendo, a os fundamentos da cartonagem, por que que as coisas acontecem dessa forma, por que você tem que usar determinado papelão para fazer determinada caixa, espessura, então é tudo esse início aí dos porquês que vai levar você no estágio mais avançado. Então você vai passando de etapa para etapa, e isso é um processo rápido, tá, não é demorado não, mas precisa esse seguir essa linha, tá, seguir essa forma de aprendizado, e você vai ver que não é a falta de coordenação que tá que não te deixa aprender a cartonagem, isso é um mito, tá, não é problema de coordenação não, é habilidade e aprender da forma correta, tá. E como melhorar na cartonagem, Edi? Como que eu vou melhorar? Cada dia eu fazer melhor. Você não pode fazer uma caixa hoje, por exemplo, você está iniciando na cartonagem, você faz uma caixa hoje. Aí você finalizou a caixa, ficou bonita, tal, mas você vai começar, né, vai fazer outra caixa de novo daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui sei lá quando. Não, você tem que fazer todos os dias, no início, todos os dias, nem que seja uma coisinha só, mas você precisa fazer todos os dias, tá? Se você não, "Ai, hoje eu não tô com vontade de forrar", "Ai, hoje eu não quero forrar, não quero sujar pratinho, não quero sujar rolinho, hoje eu não tô no clima de forrar", não tem problema, usa esse dia para projetar, tá. Então eu quero fazer um porta-joia que eu vou dar de presente para minha cunhada, então eu quero fazer um porta-joia redondo. Então senta, projeta essa caixa redonda, tá, passa tudo para o papel. Se você tiver no clima de passar ela para o papelão, cortar, montar, faça isso e deixa para forrar outro dia, mas aprenda a fazer todos os dias, nem que seja meia horinha, para você não perder, esse hábito de estar ali cartonando e você cada dia você chegar, aprender um pouquinho mais, tá. Cada dia que você faz, você aprende um pouquinho mais da cartonagem, tá. Então é a força do hábito, então você tem que fazer todo dia, e isso vai fazer com que você vai aumentando, vai subindo o degrauzinho de aprendizado ali, de você chegar onde você quer com a cartonagem. E a hora que você chegou ou no nível que você quer,
você já vai estar apta a fazer qualquer tipo de caixa, tá? Não ficar presa a um determinado modelo, a um determinado tamanho, a ter que ficar usando, ter que ficar pesquisando outras ideias para poder fazer a sua. As ideias vai surgir tudo da sua cabeça, de você, do seu coração, do momento que você tá, das coisas que você vê na rua. E quando você chega nesse período, você vai pensar assim: "Poxa, eu passei a vida toda achando que eu era desajeitada, que eu não tinha coordenação nenhuma, que eu não sabia fazer nada direito, que eu era estabanada", mas não era nada disso, o que você não tinha era foco e planejamento do que você quer fazer, tá. Então, isso quer dizer que não é falta de coordenação motora, é falta de você focar no que você quer e treinar, tá. Quem está chegando agora não sabe do que eu estou falando sobre coordenação motora, tá. Se você tem aquela amiga ali que gosta de trabalhos manuais, mas vive falando: "Ai, eu gosto, mas para mim não serve, porque eu sou estabanada, eu faço tudo errado, sai tudo torto", compartilha essa live com ela, para ela ver que não é bem assim, não é a falta de coordenação que faz ela não fazer um trabalho manual, tá? É outra coisa. É aprender desde o começo certinho como que é. É como uma criança quando inicia na escola, né? A gente coloca a criança lá. Bom, no meu tempo era prezinho, né? Agora mudou tudo, eu já nem sei mais como que fala. Começava lá no prezinho para estar se familiarizando com mais crianças, aprendendo a pintar, fazendo aquelas coisinhas. Depois você entra na primeira série, é aquela continha de um mais um, 2 mais 2, é aquela coisa assim devagarinho, devagarinho. E aquele aluno que aprendeu direitinho desde aquele ba daquela da base, né, desde o comecinho ali direitinho, ele vai para a segunda série bem, ele vai para a terceira série bem, ele vai para a quarta bem. Por quê? A base, o fundamental, ele aprendeu direitinho, é a mesma coisa com qualquer coisa que a gente vai fazer. E a cartonagem também é assim. Se você aprende o básico da forma correta, sabendo por que acontece as coisas naquela caixa, você vai chegar no nível mais avançado, você não vai sentir medo de fazer a caixa que alguém vai te pedir. Um cliente chega para você e fala assim: "Olha, eu quero uma caixa assim, 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 com uma gaveta assim, 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 com uma coisa redonda assim, assim, assim". Você não vai sentir calafrio e falar: "Eu não sei fazer, eu tô com medo de fazer, eu tô insegura de fazer". Não, você vai fazer numa boa, porque você entende do assunto. Você sabe qual material você vai usar, você sabe qual espessura de papelão você vai usar, porque papelão existe várias espessuras e para cada espessura é uma determinada caixa que você vai fazer, um determinado produto que você vai fazer ali. Então você precisa entender disso. E isso você aprende sabendo todos os fundamentos da cartonagem, tá? Então por isso é importante você começar desde o comecinho da forma correta, entendendo realmente como que é, tá? E reflita sobre isso, essa dúvida que as pessoas têm de que não têm capacidade de fazer qualquer trabalho que seja, manual, tá? Eu não digo só da cartonagem. Muitas pessoas têm muito medo de trabalhos manuais, não gosta, acha que não é capaz. Não é nem tanto o fato de não gostar, mas é aquela sensação de que não é capaz de fazer, por alguma razão. Ou não tem paciência, eh, ou se acha estabanada, sem jeito para fazer isso, muitas as razões pelas quais elas acham que não consegue fazer um trabalho artesanal. Mas se é uma pessoa também impaciente, a cartonagem faz você ter paciência, porque a gente precisa da paciência para cartonar, tá? A gente não consegue fazer a cartonagem se não tiver paciência, não. Então precisa de concentração, precisa se dedicar ali. E é um momento muito gostoso, porque é um momento que você esquece da vida. A hora que você está
projetando uma caixa, montando uma caixa, cortando. Todas as etapas da cartonagem é momentos de muita concentração. E essa é a razão da cartonagem ser um excelente é uma excelente terapia também. Para quem busca terapia, a cartonagem é excelente por causa disso, porque ela faz com que a gente tenha muita concentração ali, e essa concentração faz com que a gente se desliga do mundo lá fora. Então, muitas vezes eu entro aqui no ateliê, de manhã, e a hora que eu vejo já são 3 horas da tarde, eu não almocei, e o tempo passou em uma velocidade tão grande que eu nem vi o tempo passar. Por quê? Porque é uma coisa que te tira do seu mundo real ali, sabe. Você realmente perde a noção do tempo. Eu tenho uma aluna que ela fala que quando ela começou, né, no curso, e ela ficava ali ela trabalha fora e também faz a cartonagem, olha só. Então ela chegava do trabalho, fazia o que tinha que fazer na casa e começava a cartonar, e quando ela via já era super tarde, e ela emagreceu, porque ela esquecia de comer. Então olha que legal. A cartonagem tem esse poder, né, de fazer a gente, esquecer da vida lá fora, mas é muito legal isso. Rosângela, vai cuidar das suas coisas então, querida, depois você vê a live de novo e amanhã a gente está aqui novamente, aí você vem, interagir com a gente, tá bom? Um beijo para você. Então é isso, pessoal, a cartonagem é isso. Quem estiver aqui comigo agora e tiver se sentindo assim, eh sem achar que não tem coordenação, que não leva jeito, tira isso da sua cabeça, porque você leva jeito sim. É uma questão de treino, tá, de praticar aquilo ali, tá. Então é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, algum outro assunto que vocês queiram saber, que não seja isso? Deixa eu só alertar uma coisa, muitas pessoas também falam, "Edi, eu não tenho coordenação motora, porque eu corto torto, tá, eu já tentei a cartonagem, eu já tentei fazer cartonagem, mas na hora que eu vou cortar, sai tudo torto". Tem várias razões para você fazer isso torto. Então, a parte do corte na cartonagem, né, que é o início de tudo, é muito importante. Muitas pessoas acham que a parte mais importante é a forração, mas eu, eh, eu acho não, eu tenho certeza, a parte mais importante é o início, é quando você projeta a sua peça, quando você risca, quando você corta e quando você monta ela nessa sequência. Por quê? Se você pegar um papelão, né, quando ele vem da loja, a gente tem a certeza de que que o papelão ele tá retinho, né, então ele tá todo, enquadrado ali, ele tá tudo certinho, então você pode dar continuidade. Mas quando a gente já usou esse papelão, se você colocou a régua torta, tá, então aí você fez um risco torto, nem que seja 1 milímetro, mas ele tá torto. Se você não tem o hábito de usar um compasso não, eu sempre confundo esquadro com compasso. Se você não tem o hábito de usar um esquadro para certificar que o seu papelão está realmente reto e já dá início na caixa, essa caixa vai ficar torta. Isso acontece na caixa quadrada, na caixa retangular e também nas caixas com formas, na caixa redonda, no coração. Por quê? A lateral dele precisa estar retinha. Se você faz uma caixa redonda, que você fez o círculo ali, cortou tudo direitinho, mas a lateral dela não está reta, o que vai acontecer? Ela vai ficar pensa, a tampa não vai fechar direitinho, a tampa vai ficar com jogo. Tudo por quê? Não é porque você não tem coordenação motora, é porque você cortou errado desde o início. Aliás, não cortou errado, cortar você cortou certo. O que você fez errado foi medir, tá? Você não se certificou que o papelão estava reto, e aí você já saiu cortando e no final ficou tudo torto ali, entendeu? E a mesma coisa acontece
com a caixa quadrada. Se você não faz as medidas dela tudo certinha, não verifica se o papelão tá tudo retinho, isso vai dar problema no final. Então, não é problema de coordenação, é problema de projetar e certificar de que o papelão ali tá retinho, tá tudo certo. Isso é o momento mais importante na cartonagem, não esqueça disso. Sempre antes de você começar projetar, projetou a sua peça ali no papel, vai passar para o papelão, antes de passar para o papelão, verifica se está tudo encaixando perfeitamente no esquadro. Edi, o que é esquadro? Eu não sei o que é esquadro, tá? Então eu vou mostrar. Ó, esquadro é essa ferramenta aqui, tá? A minha é de MDF, e ela não tem medida nenhuma, ó, tá vendo? Ó, ela não tem risquinhos igual da régua, nada. Ela é uma coisa simples. No mercado existe de, talvez, de MDF, existe de acrílico, existe de metal, e você pode usar qualquer uma, não precisa ser MDF, não tem nenhuma especificação, o contrário da régua. A régua eu indico que você use a de metal, porque ela é mais precisa. Quem me acompanha aí já sabe, o que eu falo da régua de metal, e eu já dei várias explicações de como usar a régua de metal e como ela pode ser eficiente na cartonagem pra gente, usando técnicas ali que eu utilizo, que faz com que o meu produto, o meu trabalho, ele tenha uma perfeição na hora do corte dele, tá. Então são dicas ali que eu dou, que é muito importante. Então quem me acompanha já viu eu falar muito sobre isso e mostrar como que é feito esse processo na régua, tá. Então o esquadro você não precisa dar preferência pelo material que ele é feito não, qualquer um serve. Se você não tem condições de comprar um esquadro, faz um então. Quando você tiver o seu papelão ali novinho, retinho, que veio da loja do jeito que ele é ali certinho, eu tenho um papelão aqui que eu vou explicar o que eu quero dizer para vocês. Por exemplo, faz de conta que aqui é um papelão que veio da loja, ele tá retinho, tá? Não fiz corte nunca nele, tá tudo certinho. Faz uma marcação nele daqui até aqui de mais ou menos uns 2 centímetros e vem marcando 2 centímetros, 2 centímetros, depois aqui de novo 2 centímetros, e aí você vai formar um L, tá? Ele vai formar um L como o esquadro aqui, tá? E aí você formou esse L, você faz esse desenho, corta direitinho, retinho, e aí então esse papelão vai se tornar o seu esquadro, porque ele tá todo retinho, então você vai poder encaixar o seu papelão depois dessa forma aqui, ó, tá? Você vai encaixar ele assim, e aí não pode faltar nenhum espaço, ele tem que preencher tudo certinho aqui, tá vendo, ó? Então, todos os lados do papelão tá batendo no esquadro. Isso me dá a segurança de que o meu papelão tá reto, tá tudo retinho. Depois disso, aí eu posso dar continuidade desenhando a minha caixa no papelão e cortar. E na hora de cortar também, vocês procurem a posição que vocês mais gostam, porque isso também é um motivo de cortar torto, tá? Você não tá com uma posição adequada. E para você achar essa posição, várias coisas acontecem ali que você não tem essa posição certa. Por exemplo, você pode ver muitas pessoas ensinar a cartonagem e cortar sentada, tá? Então, pode ser que essa pessoa tenha habilidade de cortar sentada. Eu, por exemplo, não corto sentada, eu não sinto segurança. Eu sinto segurança cortando de pé e apoiando o meu peso na mão para a régua não movimentar na hora que eu passo o estilete, tá? Então, eu fazendo isso, o meu peso, ele tá na minha mão segurando a régua, porque a mão que você passa o estilete não precisa ter força, você não precisa pôr força no estilete. Vai passar várias vezes, dependendo a espessura do papelão, você passa, por exemplo, esse papelão aqui, eu acho que ele tem 2 milímetros, acho que ele tem 2 milímetros. Eu preciso passar o estilete aqui mais ou menos umas 7 vezes para cortar,
para cortar ele, tá? Quanto mais fino, menos vezes você vai passar o estilete. Quanto mais grosso, mais vezes você vai passar o estilete ali, tá? Então, eu sinto segurança fazendo isso de pé, outras pessoas não. Então, você tem que buscar a forma mais confortável para você cortar e mais segura também, tá bom? Então, peso na mão e cortar com leveza, tá? Não também assim a ponto de não nem cortar, né? Mas não precisa pôr força na mão que corta ali, na mão que tá com o estilete. O peso tem que ficar na régua, porque a régua não pode se movimentar, tá bem? Tem gente que não corta em cima, quando vai cortar com estilete, né? As partes retas assim, tem gente que não corta em placa de corte, corta em uma mesa de vidro ou então em uma mesa de pedra. Pode, Edi? Pode, o importante é cortar. Mas se você corta no vidro ou você corta em uma mesa de pedra, o que vai acontecer é que a lâmina do seu estilete ela vai gastar com mais facilidade, né? Porque vai entrar em atrito ali. E você corta, faz o corte com a ponta do estilete, não é com o corpo dele, né? Com a ponta dele. Então vai desgastar mais rápido. Por isso que a placa é melhor, né? Porque você economiza o estilete e é mais apropriado também. E quando você corta em uma mesa, assim, por exemplo, sem usar a placa, corre o risco do papelão se movimentar, então toma cuidado com isso aí também, tá? Não vou te dizer que não pode, pode, você corta, o importante é cortar. Se você vai cortar no chão, corta no chão também, tá? Não tem problema. Mas vai diminuir a vida útil aí do seu estilete, então isso vai acontecer, tá bom? Mas não pensa que você está cortando torto porque você não tem coordenação, não é isso não, tá? É uma questão mesmo de você projetar ela e se certificar de que aquele papelão tá reto. E cortar com tranquilidade, tá? Não, é uma parte dali na cartonagem que não adianta você ficar apavorada querendo fazer rápido, porque não vai ficar perfeito. E essa parte, ela é muito importante, tá? O corte, o projetar da sua peça é muito importante. Tem que tomar muito cuidado com isso, para quando você chegar lá no final, você ter um resultado bom. Porque muitas vezes você errou aqui no comecinho, na base de tudo, e não percebeu, porque a diferença era tão mínima que a olho assim não dava para perceber. Mas você vai perceber isso quando chega no final e aí já é tarde para você fazer, para consertar, para voltar atrás naquilo ali. Então, essa etapa é uma etapa que você tem que tomar muito cuidado, porque quando você faz direitinho desde o começo, mas, por exemplo, a forração ficou ruim, você desmancha a forração. Você vem com um secador de cabelo para amolecer aquela cola um pouco, vai soltando o tecido e vai fazendo assim. Se é com papel, você tirou o papel, depois usa um papel mais grosso para tampar as imperfeições que ficou ali. Então, dá para se dar um jeito, tá? Dá para consertar ali o problema quando o erro foi na forração, alguma coisa assim. Vai perder material? Vai. Mas você consegue salvar alguma coisa. Mas quando o problema está no corte, tá? Que deixou sua peça torta, aí você perdeu tudo mesmo, porque não tem como consertar. E eu espero que se você fizer uma coisa assim torta, não entregue esse trabalho para o seu cliente. Deixa ali, é melhor você ter aquele prejuízo de uma caixa feita completa, errada, e ficar ali parada, sem vender, sem fazer nada com ela, do que você entregar um trabalho mal feito para o seu cliente e esse cliente nunca mais pedir nada para você e nem indicar você para ninguém também, tá? Porque um cliente perdido não é um cliente perdido. Um cliente perdido é a soma de muitos clientes que você poderia ter e você não tem por causa daquele ali, porque a propaganda que ele vai fazer de você será negativa, tá? Então, a qualidade no seu trabalho em primeiro lugar, tá? Mesmo que para você entregar uma peça, você precisa arcar
com o prejuízo de uma caixa mal feita, de uma caixa que saiu com defeito. Não entrega um trabalho, com defeito, né, com problema ali para o seu cliente, porque não vai ser legal. Coloca-se no lugar dele, né, de você ter encomendado alguma coisa para alguém, e essa pessoa entregou com má qualidade, né, com defeito ali, você vai ficar, você vai se sentir mal com aquilo ali e não vai recomendar ela para ninguém. Então, pensa assim quando você estiver fazendo alguma coisa para o seu cliente, tá? E se você tiver também com a data ali muito apertada para entregar para ele, então você, pensa muito bem, mesmo que você sabe que você vai poder entregar daqui 15 dias, fala para o seu cliente que você vai conseguir entregar daqui 20. É melhor você ligar para ele com 15 dias dizendo: "Olha, eu consegui terminar a sua caixa antes, você quer pegar, quer que eu te envie, quer que eu te entregue?", do que chegar no dia de você entregar e você falar para ele: "Olha, desculpa, eu não consegui, vou ter que entregar depois", vai ficar chato, tá. Então, sempre coloca uma data mais à frente para você não ter esse problema, certo? Então é isso, um super beijo a todos vocês, muito obrigada pela presença e até amanhã. Até mais.